Graça e paz, meus queridos irmãos, em Cristo, minhas irmãs, que Deus conceda e derrama da graça sobre a sua vida. Eu sou seu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma mensagem, uma palavra, e a palavra é essa: você pode quase tudo. Quase tudo você pode. Então, o título da mensagem é essa: você pode quase tudo. Muitas vezes você não pode, muitas vezes impedir a morte. Uma pessoa está à beira da morte e você faz tudo para que aquela pessoa não vai ao falecimento, mas aquela pessoa vem alta. Você não consegue fazer um fogo, impedir um incêndio. Você não consegue impedir, muitas vezes, um barco, um navio de se afundar. Você não consegue impedir um avião de cair. Há muitas coisas que você não consegue, mas há muitas coisas que você consegue. Nos diz uma história que um certo jovem estava diante de um gênio, um homem muito sábio, que sabia, conhecia, respondia toda a pergunta. E aquele jovem disse: eu vou fazer um teste com esse gênio, com este homem sábio. Ele pegou um pequeno passarinho, colocou na palma da sua mão e levou a mão para trás, fechou a mão e disse: gênio, o que eu tenho nas minhas mãos? Ele diz: você tem um passarinho. Ele diz: vixe, o homem acertou da mosca. Eu estou com um passarinho. Mas agora eu vou fazer outra pergunta para ele. Eu vou perguntar se esse passarinho está vivo ou se esse passarinho está morto. Se ele falar que o passarinho está vivo, eu espremo ele na minha mão e mato ele. Era um passarinho bem pequenininho. Se ele falar: não, o passarinho está vivo, eu mato. Mas se ele falar: se o passarinho está morto, eu deixo ele viver. Aí ele disse para o gênio: gênios, muito bem, a sua resposta está correta. Mas o passarinho, ele está vivo ou está morto? Ele falou: se ele está vivo, ele está morto, depende de você. Você é o único que pode decidir se ele está vivo ou se ele está morto. O que eu quero dizer com isso? Que você decide na sua vida se você quer casar, se você quer entrar no novo emprego, se você quer viajar, tudo. Se você quer comprar um carro, comprar uma casa, mudar de cidade, de estado, de país, tudo depende de você. Há coisas que você não consegue evitar, impedir, mas há muitas coisas que você pode. Então, você está dentro de uma chamada religião. Talvez ali muitos anos, o seu pai te levou você ali ainda criança. Você foi apresentado, que é também uma heresia, apresentar uma criança dentro de um templo. Eles criticam tanto a Igreja Católica porque batiza criança, e eles fazem a mesma coisa. Quando eu falo que a Igreja Católica e a Igreja Evangélica é farinha do mesmo saco, é tudo a mesma coisas, não tem diferença de uma com a outra, é a mesma palhaçada. Eles saíram de dentro da Igreja Católica, mas a Igreja Católica permanece dentro deles. O povo de Israel saiu de dentro do Egito, mas o Egito permaneceu dentro deles. Não teve mudança nenhuma. Eles permaneceram construindo bezerro de ouro, as mesmas práticas do Egito, e isso aborreceu a Deus. Então, hoje, esse movimento chamado evangélico é o pior movimento que existe na face da terra. É o pior, porque todos os movimentos têm uma certa tolerância. Mas esse tal de movimento evangélico são os piores que hoje estão existindo hoje, porque os piores mentirosos, os piores terroristas estão dentro. Eles trazem terror
para o povo que se entram dentro deste lugar e se torna fanático dentro deste lugar. Proíbe tanto. Eu conheço pessoas que entraram dentro desse movimento. E a primeira coisa que a pessoa perguntou para a mulher: seu marido? Ah, meu marido não quer nem saber. Eu falo com meu marido e ele diz que não quer saber. Ele gosta de beber a cerveja dele, ele gosta de ir ao bar, gosta de ir ao jogo. Então, a partir de agora, você não pode mais dormir com seu marido. Você tem que dormir num quarto separado. Não, mas ele é meu marido, ele é seu marido, mas ele não pode mais tocar em você, porque ele é impuro. A partir de agora, você é santa. Você passou a ser uma mulher pura e ele é impuro. Ele não pode tocar, porque se ele tocar em você, vai te contaminar. E muitos casais têm se separado. Deus uniu, mas vem um homem e separa. Eu poderia citar várias denominações, mas eu vou deixar quieto, que eu conheço esses casos de pessoas que se separaram por causa da religião. Eram excelentes casais, participavam de show, festa de peão, baile, praia, quermécia, todo tipo de festa, churrasco, visitavam os parentes, eram pessoas alegres, pessoas contentes, pessoas felizes, pessoas iam ao cinema, iam ao circo, iam ao parque. De repente, entraram dentro dessas prisões, se tornaram prisioneiro e nada mais podia fazer. Tudo é pecado. Você agora tem que viver para Deus. Deus não precisa nada. Deus não precisa de você. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa nem mesmo da sua oração, da sua adoração. Se você adorar a Deus, se você orar a Deus, muito bem. Mas se você não orar, não faz diferença nenhuma. Que Deus não é carente da sua oração. Deus não é carente de nada. Deus não precisa de nada. Se você orar, bem, o que você deve fazer é agradecer a Deus. Mas não entra nesses movimentos de horas e horas de oração, que isso é perca de tempo. Porque o próprio Jesus disse isso. Quando orai? Quando? Então não existe data. Ele disse, não é por muito falar, não é por muito pedir que vós será ouvido. Agradece a Deus no seu deitar, no seu levantar. E que Deus, por que você disse isso, irmão Nilson? Porque Deus já vive dentro de você. Deus já está dentro de você. Você não precisa sair da sua casa para você buscar Deus, que Deus já está dentro de você. Você não precisa sair da sua casa para ir num monte buscar Deus, que Deus já está dentro de você. Você não precisa pedir para Deus visitar a irmã fulano ou o irmão ciclano, porque Deus já está dentro dela, dentro dele. Então isso é uma burrice que existe dentro ou no meio desse povo chamado evangélico. Então o que eu quero dizer com isso? Que você pode sair desse meio. Mas como, irmão Nilson? Eu não consigo desprender deste meio. Eu estou dominado por este pastor, por esse ensinamento, a minha mente está voltada, foi feito na minha mente uma lavagem cerebral, está certo, como na minha mente também foi feito. Não pensa você que a primeira vez que eu ouvi a graça eu aceitei, eu questionei, eu bati de frente, porque eu tive 43 anos no meio desse lixo chamado Igreja Evangélica. E no meio desse lixo, eu só acumulei lixo para dentro de mim. Depois que eu aprendi que nós somos um povo completamente diferente do que está dentro da Bíblia. O que está dentro da Bíblia é passado. Tudo aquilo Deus já cumpriu na vida dos judeus. Que a ira de Deus, a revolta de Deus, a vingança de Deus era contra o povo judeu. Nós não existia. Nós viemos existir 2000 anos depois. Mas esses mentirosos, esses charlatões, ficam pegando lá de Adão, lá de 6.000 anos atrás, e trazendo para os dias de hoje como fosse um jornal escrito ontem ou hoje, trazendo para o meio do povo. Então você que está me ouvindo neste momento,
Você que ouviu essa ilustração deste passarinho, você pode, entra na graça, através da sua internet, do seu celular, conheça o pregador da graça, mas aquele pregador que prega a graça sem pedir dinheiro, porque todo aquele que pede dinheiro é um charlatão. Não deve dar dinheiro, porque Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, capítulo 10 e versículo 5 de Mateus, ele diz: de graça recebeis e de graça dai. Então não tem que dar dinheiro. Quando você vê um da graça, que se tem um título também de bispo, de apóstolo, de qualquer título, fuja. Procura aqueles que têm um título de irmão, como irmão Geraldo, do canal Espírito e Verdade. Elcio de Jesus, lá da Bahia, um excelente. Esse que vos fala, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Limpo pela graça, o Cláudio, nosso irmão. E alguns outros, como Levi, também, um excelente pregadores. Mas eu conheço dezenas e dezenas de pregadores da graça, mas não te aconselho que você siga qualquer um que se diz lá da graça, porque eles misturam sistema, lei, graça, e nós vivemos só pelas 14 cartas do apóstolo Paulo. Para nós, a Bíblia tem 66 livros. Para nós, só os 14 livros da Bíblia. Mas Apocalipse foi escrito para quem? Para nós? Não. O que nós tem a ver com Apocalipse? Durante todo o meu ministério, durante todo o tempo, em 82 eu fui consagrado a evangelista, em 90 eu fui consagrado a pastor. Eu preguei uma vez, porque me pediram o Apocalipse. Mesmo eu estando dentro do sistema, eu não aceitava. Porque teve um remetente e um destinatário. Quem foi o remetente? João, na ilha de Pátimo. E quem foi o destinatário? Foi as 7 sinagogas, não é 7 igrejas. É um erro que está 7 igrejas. Igrejas são vidas. Judeus não tinham igreja, judeus tinham sinagoga. O que é sinagoga? Lugar de ensino. Foi enviado às 7 sinagogas da Ásia Menor, Tiratira, a cidade de Tiratira, a cidade de Esmirna, né? Laodiceia. Essas cidades foi enviado às 7 igrejas, aos 7 dirigentes dessa sinagoga. O que nós temos a ver com o Apocalipse? Apocalipse veio para alertar aquele povo do que viria sobre Jerusalém, que veio no ano 70. Então nós temos que estar ligados nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Você pode ver que o sistema não prega as 14 cartas do apóstolo Paulo. O sistema prega o quê? Eles pregam principalmente o prato preferido deles. Malaquias 3:10. A viúva pobre que deu ali a sua oferta. Prega lá 23 e 23. Ai de vós, fariseus e saduceus, que dão o dízimo. Está vendo aqui, ó? Jesus está falando do dízimo. Eles pregam aquilo que interessa a eles. Não, eu sou ungido de Deus. Cuidado, irmão, se você levantar contra o ungido de Deus. O ungido de Deus só existiu um. Atos 10 e 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, com poder, a qual andou fazendo a todos, porque Deus era com ele. Quem eram os homens de Deus? Só teve 9 homens com esse título. E não foi Deus que deu esse título, que Deus não dá título a homem nenhum. Deus chamou todos os homens pelo nome. Nem os patriarcas, nem profeta, nem sacerdote, nem juiz, nem rei. Deus chamou pelo nome. Então você tem que chamar esses homens pelo nome. Oh, meu pastor, o bispo. Não, é o nome. Oh, chama pelo nome. Jesus nunca chamou os apóstolos pelo título. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, ele chamava Pedro, João, Tiago. Você chama o seu líder, o seu chefe aí pelo nome.
Nada de título. Então, voltando ao que eu quero dizer, você tem conhecimento. A partir dessa ilustração, se está vivo ou se está morto, depende. Então, depende de você continuar no engano, no erro, na mentira, dentro desse lugar chamado Igreja de Deus, que na verdade não é Igreja de Deus. É apenas sinagoga, porque Deus não habita neste lugar. Deus nunca habitou. De Gênesis a Apocalipse, Deus nunca habitou em templo feito por mão de homem. Deus manifestava nos tabernáculos, através do teu espírito, falava a Moisés, falava a Arão e se retirava. E nos dias de hoje, Deus fala dentro do nosso espírito. Não precisa você deslocar do seu lugar para ir a este lugar chamado igreja. Se você gostou desta mensagem, se essa mensagem falou o seu coração, divulgue essa mensagem, curte essa mensagem, ou inscreva neste canal. Eu estou constantemente trazendo a mensagem, a palavra de edificação para a nossa vida. Graça e paz para todos.